Os melhores contos. Apresentação e narração, Agnello Fedel. Edição, Paulo Henrique de Oliveira. Toda semana um novo conto e informações interessantes sobre seus autores. Władysław Stanisław Reymont, na verdade Reymont, é um dos maiores escritores poloneses do século XX. Ele viveu nos anos de 1867 e 1925. Sua biografia é um exemplo de uma promoção cultural típica da Polônia jovem de um representante da classe camponesa. Ele se envolveu em várias profissões, entre elas alfaiate e zelador na estrada de ferro. Sonhava em atuar, pensava em ingressar em um mosteiro, mas graças à sua grande ambição e um pouco de sorte, ele conseguiu inserir seu nome no cânon da literatura. Ele viveu principalmente em Varsóvia, mas viajou muito para a França, Itália e finalmente para a América. Ele escreveu principalmente romances e contos. Os mais famosos são Ślop, de 1902, pelo qual recebeu o Prêmio Nobel de 1924, e A Terra Prometida. De Władysław Reymont, Uma Lenda de Natal. Certo dia ia Jesus, com São Pedro e Judas, de Ujazd a Piltricol. Isso foi há muito tempo. Há tanto tempo que, onde hoje é terra firme, só havia então pântanos. E onde agora existem campos, só existiam bosques. Era tão deserta a região que se podia andar uma légua sem se encontrar uma aldeia, e duas sem se ver um castelo. Jesus ia tiritando tanto que causava dó. Até as pedras estavam geladas. Era noite de Natal. Os três iam esfomeados e nem uma cabana, nem um albergue, nem uma alma viva. De vez em quando paravam para descansar. Logo, porém, tornavam a caminhar porque os lobos e os outros animais ferozes lhe seguiam os passos, em bandos uivando, fazendo-os tremer de medo. São Pedro tinha arranjado um pau, pequeno, mas forte, e Judas se armara com uma pedra. Disse-lhes o Senhor: Não tenhas medo, meus filhos, eu estou convosco. São Pedro e Judas não tinham medo, mas afinal uma fera sempre é uma fera, e portanto é sempre mais garantido andar com um cacete. A noite já tinha caído quando chegaram a um castelo. Pensaram que aí poderiam descansar, mas o castelo pertencia a uns alemães que os puseram na rua, dizendo-lhes que não os importunassem. São Pedro tomou-se de uma cólera imensa e queria a todo pulso experimentar a superioridade do seu cacete na cabeça do castelão. Judas resmungava: Estou danado, senhor, estou danado. Estou com vontade de torcer o pescoço daquele patife, só assim me acalmaria. Mas disse-lhes o Senhor: Tende paciência, os homens são ignorantes e é por isso que são maus. É natural que os macacos se roubem uns aos outros, mas os homens devem auxiliar-se entre si. O mundo será assim por muitos anos. E prosseguiu seu caminho falando, seguido pelos dois discípulos. Cada vez o frio se tornava mais impiedoso e a fome crescia. Finalmente, depois de muito andar, deram com uma estalagem. Entremos, disse Jesus. Ainda há gente boa nesse mundo. Mestre, respondeu São Pedro, eu não tenho um vintém. O mestre revistou os bolsos e não encontrou nada. Ficou triste. Eu também não, disse ele. Empresta-nos tu, Judas, algum do que tens. Eu só tenho um florim polonês, retrucou Judas. Tinha 2, mas custava-lhe muito ter de dá-los. Pois dá cá este florim, visto que não tens mais. Mas o Senhor sabia perfeitamente que Judas estava mentindo. Judas tirou da bolsinha 28 grós. Tudo em dinheiro miúdo. Eu ainda devo ter mais 2 grós enfiados aqui nos bolsos, disse ele, fingindo que os procurava. E pensava consigo, sempre são mais uns cobres que ficam. Jesus pegou no dinheiro e entraram na estalagem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! Seja bem-vinda, boa gente! Para onde Deus dirige os vossos passos? Por este mundo, boa mulher, por este mundo. Estamos caindo de fome e de cansaço. Tendes alguma coisa que se possa comer? Já nem podemos abrir a boca.
Sim, sim, dai-nos um pedaço de pão, acrescentou São Pedro. Não há mais pão. Bem, então um pouco de queijo ou chouriço? Também não tenho mais. Então, boa mulher, dai-nos um pouco de batata? Também não tenho nada. Antes de vós passaram os outros viajantes que comeram tudo. E aguardente? Bem, aguardente tenho, mas previno que é muito forte. Da fraca é que já não tenho mais nada. Talvez não vos incomodasseis se tomássemos um copo, atalhou o Senhor. Judas cuspiu com desprezo e São Pedro disse: Ora, não nos fará mal, estou morto para tomar qualquer coisa, pois já não posso ficar de pé. E arenques não há? Perguntou Judas, que gostava muito de peixe. Não. Que posso fazer por vós, meus pobres amigos? Exclamou Jesus desesperado. Se pudessem pagá-lo, talvez se arranjasse um ganso, informou a estalajadeira. Fica sossegada que o pagaremos. Palavra de gente de bem, exclamou Jesus. Trazei-nos o ganso que logo recebereis o seu preço. A mulher foi buscar o ganso. Judas, que tinha sido comerciante e era entendido em tais coisas, pegou no ganso, calculou-lhe o peso e soprou-lhe as penas da barriga. Magrinho, magrinho, não tem mais do que osso. Para mim só dava, mas para os 3 não dá nem por buraco de um dente. São Pedro coçava a cabeça. Para ele só também o ganso chegava. Ponha-no no fogo, ordenou Jesus. E voltando-se para os discípulos, não te parece, Pedro, que é muito pouco para nós 3? Na verdade é pouco, Senhor, ainda que tivesse umas couves para reforçar e um pouco de pão. Jesus refletiu e disse: Em vista disso, proponho o seguinte: vamos dormir, que a fome abrandará um pouco. Enquanto isso, o ganso ficará pronto e, ao acordarmos, aquele que tiver tido o sonho mais bonito comerá o ganso. E acomodaram-se ao lado da chaminé e logo adormeceram. 1 ou 2 horas depois, Jesus despertou. Levantai-vos! Então, Pedro, o que é que sonhaste? Sonhei, Senhor, que era vosso intendente, que tinha a chave dos vossos domínios e uma cabana para morar, que vos servia fielmente. Bom, meu amigo, serás meu intendente, disse o mestre, tomando a cabeça do apóstolo entre as suas 2 mãos benditas. E eu sonhei que estava no céu, porque já não havia neste mundo nem ignorantes, nem miseráveis, nem malvados. Para todo camponês havia um pedaço de terra. Todo mundo vivia contente. O ganso vos pertence, Senhor, porque tiveste o sonho mais lindo, disse São Pedro. E não sentia nenhum pesar, embora a fome o torturasse imensamente. E tu, Judas, o que é que sonhaste? Perguntou docemente o Senhor, ao vê-lo levantar-se, esfregando os olhos e bocejando. Eu, Senhor, eu sonhei... sonhei que me levantava e que, em sonhos, comia o ganso, disse Judas em voz muito baixa, com os olhos pregados no teto. Muito bem, pois o teu sonho não foi dos piores. Ó mulher, traga-nos o ganso. A estalajadeira contou então que aquele homem ruivo tinha comido o ganso sem deixar ao menos um ossinho para o cão. Jesus olhou para Judas misericordiosamente e disse: Então sonhastes que tinha comido realmente o ganso? Pois olha que foi um ótimo sonho. Sim, não foi mal, respondeu o outro, sem ousar encará-lo e coçando a barba ruiva. Pois bem, já que sonhaste isso, fica aqui sozinho e sonha a teu bel prazer que comes o ganso com couves em alegre companhia. Eu e Pedro iremos por este mundo afora à procura de quem não faça pouco de nós. E partiram os 2. E eis porque agora o povo da Polônia guarda santamente as vigílias, mas os hereges não. Esses, nunca. Vocês ouviram Uma Lenda de Natal, de Władysław Raymond. Os melhores contos. Apresentação e narração, Agnello Fedel. Edição, Paulo Henrique de Oliveira. Toda semana um novo conto e informações interessantes sobre seus autores.